YouTube! Bem, se vocês acharem que o meu áudio tá meio estranho nesse vídeo, é que eu perdi o meu microfone e não acho ele por nada, então eu tô indo no áudio do celular mesmo. Mas enfim, seu fã de Tokusatsu ausente favorito tá de volta com um vídeo de ranking, que eu não faço muito nesse canal, mas eu faço. Hoje eu vim para falar, obviamente com spoilers, de todas as mídias de Kamen Rider que eu já assisti, ou consumi no caso até o momento. Seja mangá, série, eu só não vou incluir filme porque eu não vi nenhum. Eu vou falar qual o melhor, lembrando, na minha opinião, porque tem uma aqui que vai começar com uma polêmica. Mas enfim, um negócio que eu gostaria de adicionar é que no meio do vídeo no meio de gravar esse vídeo eu acabei assistindo a primeira temporada inteira de Amazon Riders. E se vocês perguntarem onde que eu colocaria ela, seria provavelmente acima do mangá de Kamen Rider Black. Ah, mas onde isso seria? Vê o vídeo que você vai saber. Mas enfim, o Rider, a temporada, a série que eu vou colocar em último pra começar a lista é uma que, como eu já disse antes, é polêmica e vai irritar uma galera, que na minha opinião é... Sim, Kamen Rider Faiz, ou Kamen Rider 555, está em último. Muito amada pelos fãs e pela crítica aparentemente, é uma série que me deu nos nervos. O Masato é disparado o pior personagem dessa série. Eu até fiquei feliz que ele morreu no final. E cara, coitado do Yun. Saiu de Agito pra fazer esse personagem que é uma merda em Kamen Rider Faiz, porque depois que o Kamen Rider Delta aparece e traumatiza ele passa o resto da série sendo um bebê chorão. Porra, cara. Não, fora que o próprio cinto do Delta fica numa batata quente a série inteira. E quando cai finalmente um usuário, lá nos últimos 5 episódios de série, cai na mão de um cara que ninguém sabe quem ele é. Ele não tinha nenhum momento de tempo de tela, exceto o figurante até então. E do nada você quer falar, porra, esse cara é Rider, esse cara é foda, sendo que ele só apanha depois que ele usa essa merda desse cinto. Os melhores episódios são os que envolvem o Kaido, a Yuka e o Keitaro. Pena que eles têm uns 7 episódios em uma série que tem 50. E eu tenho que ficar preso vendo o Kiba mudando de ideia a cada 10 episódios. Sério, eu fiquei... O Kaiza é... Assim, ele é um pé no saco toda vez que ele aparece, eu não sei como ele tem fãs. Ele é um personagem absurdamente irritante. O Takumi, a cada episódio novo, ele contradiz os 15 primeiros episódios. Inclusive, a Mari, ela é uma porta. Sério, depois que ela vira lá cabeleireira, ela faz nada a série inteira. Ela só tá lá pra ver colega de classe morrer. E, cara, pode gostar de Faz o quanto quiser. Sim, eu não tenho problema se você gosta. Mas ela é uma série que me decepcionou bastante. O que é triste, porque os primeiros 15 episódios são muito bons. Porque eu tenho a teoria, a maldição dos 15 primeiros episódios, que se os primeiros 15 episódios de uma série Kamen Rider são muito bons ou muito ruins, a série vai pro lado completamente oposto depois. Isso é comprovado por Agito, Blade e Faiz. Mas enfim, depois disso, depois dessa despencada dos 15 primeiros episódios, eu teve o final, que meu irmão, que final horrendo. 3 personagens morreram, 2 estão fadados a morrer, o Rei Orfenok tá petrificado, mas aparentemente ele vai voltar em algum momento, e sai todo mundo felizinho como se nada tivesse acontecido. E você pode até dizer, Matheus, mas o filme é bom, o filme vai lá, explica um monte de coisa da série. Mas irmão, se eu dependo de um filme pra gostar da série, a série não fez o trabalho direito. 1000 perdões. E não, eu não vi o filme de Faiz. Mas, inclusive, alguém se lembra dos detetives dos primeiros episódios? Tipo, sério, eles fizeram nada a série inteira, morreram, ninguém deu falta. Mas enfim, Faiz é uma temporada que muita gente gosta, mas que meu irmão, ela é a que mais me decepcionou. Tô, tipo, disparado.
Kamen Rider Black não é ruim. Na verdade, ele é mais divertido de assistir do que alguns que estão na frente dele. Só que é aquela coisa, eu coloquei o Black mais baixo só porque ele não tenta fazer nada demais. Ele é o arroz com feijão dos tokusatsus. Mas pelo menos o final da série faz bem mais sentido que o do mangá, porque, meu Deus, o final do mangá. Mas a gente já chega lá. O Bilgenia foi um personagem desperdiçado, o Shadow Moon teve um pouco mais de propósito aqui, mas foi tudo mais do mesmo, dos tokusatsus da era Showa. Mas eu gosto do design dele. Se fosse um Kotaro 2, tipo, exatamente igual era no mangá, eu acho que eu ia estar mais decepcionado. E também teve aqueles 3 magos líderes lá da Gorgon que fazem merda a série inteira. Sério, pra que esses personagens servem? Assim, eu não tenho nada contra Kamen Rider Black, ele só tá baixo porque ele não tenta fazer nada de novo. Eu coloco aqui porque eu ainda não li tudo, já que a obra está sendo serializada no Brasil ainda. Mas até onde eu li, que caso você se pergunte, é até o volume 9, tem umas decisões que eu não sei o quanto eu tô de acordo com o Tokishi Inoue por causa das ideias criativas que ele decide tomar no mangá. Como, por exemplo, alguns Grongs têm muito mais tempo de tela que outros. Gobadaba é a maior evidência desse caso. Na série, ele é o Grong da classificação Go com o maior tempo de tela, e ele é claramente uma homenagem ao Kamen Rider original, Kamen Rider Ichigo. Só que no mangá ele aparece e morre em menos de 10 capítulos. Tipo, ele aparece, joga o jogo e morre. Não, e fora que o jogo dele era 99 pessoas em 7 horas na série. No mangá é 99 pessoas em 3 dias, e ele procede em demorar pra matar tudo isso. O Grong que faz o massacre na escola também é o Mevagisba, ao invés do Go Jalajida. E o peso que esse guerreiro teve no Godai foi completamente removido no mangá. Porque na série, esse massacre na escola, ele é o principal indício de que o Godai vai ficar puto e que ele vai virar o Rei das Trevas na série. No mangá é só uma coisa aleatória que serve pra fazer esse bosta do caralho, que é esse personagem da escola, que acha que tem o poder do Grong de matar todo mundo, ter um pouco de redenção mesmo que ele não mereça. E fora que o autor tem claramente os favoritos, o Gamegorê e a Bemilgi. Eu até passo pano pro Babelba, porque na série ele aparece e morre no mesmo episódio. Mas, cara, eu não sei porque esses dois têm tanto tempo de tela. Em especial o Gamego. O Gamegorê faz nada. Sério, na série sim, ele ainda é o Grong que desperta, que o Godai usa a forma vermelha, a forma dourada vermelha. Só que no mangá ele desbloqueia a forma dourada vermelha antes de desbloquear a forma azul. Sério, por que, irmão? E fora que tem algumas bolas fora, na minha opinião. Como o Shouma Kitagiri, que é completamente relevante pra história, é descartado no primeiro Grong que ele enfrenta. Sério, ele apareceu pra... Qual a relevância desse mano pra história? E, cara, a parte que mais me irrita é Shoichi Tsugami. Puta que pariu! Como esse cara é insuportável no mangá. Ele tem o problema de ser um completo chorão inocente que nunca se toca do que tá rolando e mais atrapalha o Godai do que ajuda. Quando eu fui assistir a Gito, a série, eu fiquei até surpreso que o Shoichi lá não era uma completa meba igual ao do mangá. Porque sim, eu li um mangá de Kuga antes de assistir Kuga e a Gito. E uma coisa que eu acho meio exagerado é a quantidade de mulher pelada que tem nesse mangá. Sério, parece até Berserk, que não pode ficar um volume sem ter gente pelada. Mas enfim, as mudanças que tentaram fazer pra Kuga e a Gito se encaixarem na mesma história, se bem que Kuga e a Gito na série sim são a mesma história, só que Kuga e a Gito eles não coexistem, se é que vocês me entendem. E as escolhas questionáveis pra personagem de destaque na obra, o desperdício de personagem me fariam colocar esse mangá mais baixo. Mas, como eu vou dar o benefício da dúvida, que pode eventualmente melhorar esse mangá, até o volume 9 ele seria abaixo até de Black. Então, ele só tá aqui acima pelo benefício da dúvida.
Kamen Rider Hibiki é um caso triste, porque eu sei que os últimos 20 episódios tiveram uma mudança do produtor e de diversos escritores, porque apesar de ter uns momentos meio duvidosos, eu amei os primeiros 30 episódios de Hibiki. Sério, se tivesse os mesmos roteiristas do começo ao fim, eu acho que Hibiki tinha potencial pra estar no top 5, mas do jeito que tá aqui embaixo. Mas o que mais me irrita é depois que o Hibiki desbloqueia aquela merda de forma final. Foi uma overdose de forma final. Eu acho que ele usou em todos os episódios aquela forma final. Todos os 20. E também introduziram o Kiria, que só não é o personagem mais irritante de Kamen Rider porque o Tojo existe. O Ibuki, eu acho que ele é bem mal utilizado. Sério, ele é filho da família principal de Onias e eles fazem porra nenhuma com isso. O Todoroki se salva, mas é só porque a relação entre o Zanki e o Todoroki é mais explorada do que a do Ibuki com a Akira. E também tem um episódio que o Zanki morre. Mas os 2 episódios, né, que o Zanki morre. Que apesar de não ser a melhor execução da história, eu acho que foi uma morte boa. Acima da do Kaiza, com certeza. Mas aí temos o Hibiki, que não teve muito desenvolvimento, o que faz sentido, porque o protagonista é o Asumo. Afinal, o Hibiki já é um cara vivido. Mas, cara, o Hibiki fica com muito mais tempo de tela que o Asumo depois desses 30 primeiros episódios. Isso faz a série ficar ruim de um jeito, cara. Mas enfim. Uma coisa que eu não gostei é que Hibiki tem Rider pra caralho. E tirando o Sabaki, que só aparece pra apanhar, o resto apareceu por um episódio e some. Fora os que só aparecem na segunda abertura, né? Mas assim, os vilões, a série nunca tentou explicar muito bem o que eles são. A gente só sabe que eles são marionetes. O último episódio explicou porra nenhuma e foi isso. Eu acho que Kamen Rider Hibiki teve o pior final dessa lista inteira, porque o final de Hibiki não foi um final. E bem, Hibiki começou ótimo, mas infelizmente ele despencou muito depois que eles mudaram os roteiristas. E foram também 48 episódios sem ter rinha de Rider, então eu acho que isso vale pra alguma coisa. Sim, eu gosto de rinha de Rider, me desculpe. O mangá que começou tudo em 1971, Kamen Rider acompanha Takenshi Hongo, uma pessoa que é sequestrada e transformada em cyborg por uma organização chamada Shocker. Mas ele se rebela e o resto é porrada. Eu gosto, de que é uma história bem simples. E eu gosto também que o Hongo, ele enfrenta 3 cyborgs e então é morto por outros 12 Riders. Você não espera que seu protagonista morra no meio da história. Mas ele passa o bastão pro Hayato Ichimonji, que é um Rider que ele consegue libertar do controle mental da Shocker. E assim, eu gosto que eles têm personalidades distintas. O Hayato é muito mais engraçadinho que o Hongo. O Hongo ele é sério, ele é melancólico. O Hayato é o cara que faz piada no meio da briga. Ele é claramente o Peter Parker, só que sem um pouco menos a parte de se foder. Daí o Hongo fica no capacete do Hayato, de um jeito bem tosco eu diria. E eles ficam juntos por um tempo e a história eventualmente conclui com o Hongo tendo um corpo novo. E ele junto do Hayato fazem o vilão, que é o Big Machine, explodir a máquina de controle mental da Shocker pro October Project, que era um projeto para controlar a mente do povo japonês. O que resulta na máquina se autodestruindo e levando a base junto. Mas eu gosto de como o final é meio agridoce, porque sim, eles impediram o projeto da Shocker. Sim, o governo japonês foi exposto como corrupto, mas o irmão mais novo da Junko, que é o par romântico do Hayato, acaba morrendo de leucemia porque o Hayato esqueceu de pegar o médico da Shocker pra tentar curar o rapaz. E eu gosto que, apesar de ser uma história de herói genérica, pra tokusatsu, eu diria, ela não tem muito medo de ser trágica, muito sombria. Eu acho que isso faz parte da identidade de Kamen Rider, eles serem sim mais melancólicos que o normal. Eu recomendo, é uma boa lida, assim, desse lugar pra cima, do 8º lugar pro 7º, uma diferença enorme de qualidade. Caso você tenha visto meu vídeo sobre a história do mangá de Kamen Rider Black, que sim, um dia eu vou postar parte 2, você vai se surpreender de estar aqui, considerando o quanto que eu gosto desse mangá,
mas é que o final estraga tudo, irmão. Porque assim, o mangá de Kamen Rider Black, ele é bem mais episódico, entre várias aspas, que o episódio do Ichigo. O mangá do Ichigo, ele é bem direto ao ponto. Mas eu gosto de como vai mais na temática de aberrações e também na melancolia. Sério, esse mangá tem uns momentos depressivos. Porque é uma ideia que o Shotaro Shinomori tinha de fazer os heróis dele serem monstros, que o original Ichigo não explorou tanto. Inclusive, o volume 2 da New Pop é o meu favorito. Fiquem alertas pro dia que eu decidi postar a parte 2 do meu vídeo desse mangá. Mas enfim, a história começa a ficar confusa depois que começa a ter viagem no tempo. Sim, esse mangá tem viagem no tempo. Mas antes disso, eles introduzem o Nobuhiko, e assim, o mangá tenta ter um mistério se o Nobuhiko é mal ou não, mas tá tão na cara que ele é do mal, que você pergunta como os protagonistas não notam que ele é do mal. Outra coisa é que a transformação do Nobuhiko e do Kotaro, quando eles estão lutando juntos, ou um contra o outro, é incrivelmente difícil descobrir quem é quem. Porque os dois são exatamente o mesmo bicho, um gafanhoto humanoide preto. Tá, no futuro é bom que você consegue diferenciar porque um tá de capa. Mas sim, voltando na viagem do tempo. É até interessante o Kotaro ser o rei demônio do futuro, o que significa que ele matou o Nobuhiko e absorveu os poderes e virou o rei da Gorgon. Mas eles nunca fazem nada de interessante com isso, e a luta final é Kotaro versus Nobuhiko. Antes do Kotaro virar o rei demônio, no caso que ele voltou no tempo antes dele virar o rei demônio, o mundo já estava destruído, ele lutou com o Nobuhiko, matou o Nobuhiko e ficou em cima de um barco. Tipo, tá, e daí? Ele matou o Nobuhiko, ele virou o rei demônio, o mangá não explica. É só o Kotaro pelado em cima de um barco. Então assim, é só porque é um final que não tem muita coisa, ele é um final meio aberto, a interpretação, que não é um tipo de final que eu gosto muito, mas ele podia estar mais alto, eu diria. Assim, eu não fui nesse filme esperando muita coisa, porque eu não vi esse filme, muita coisa sobre ele. Mas, cara, ele é um filmaço. Puta que pariu. Ele adapta a primeira metade do Kamen Rider Ichigo, claro, com uma alteração aqui e ali. Mas a única coisa que eu realmente achei ruim é que a primeira hora do filme, ela é muito apressada. Em especial a Ruriko. A Ruriko é a coisa mais apressada desse filme. Mas a partir dos momentos que eles decidem focar no irmão da Ruriko, o Borboleta 1, porque eu esqueci o nome dele, fica excelente o filme. Sim, o CGI nas lutas é um pouco esquisito, mas se você assistiu a série você tá acostumado com CGI bem pior. Eu pessoalmente não me importei muito com o CGI. Uma coisa que me incomoda um pouco é que o Hongo ele é bastante chorão nesse filme, mas ele não tá chorando no nível que me irrita. O Ichimonde continua sendo o melhor personagem dessa porra dessa história, e eu gostei do final com o Hongo passando a tocha pro Hayato e ele indo enfrentar o Cobra 1. O Morcego, a Escorpião e o Camaleão foram bem mal aproveitados, eu diria, mas eu sei que tem um mangá prequel, mas eu não li, então não posso opinar. Os designs, exceto o Camaleão, que é tão feio que dói. Os designs são assim muito bons, tirando esse do Camaleão. A música também, a trilha sonora é muito boa. Só os olhos do Hongo que podiam ser mais vermelhos. Eu achei a batalha final meio preguiçosa na coreografia, em especial considerando quanto as duas lutas anteriores foram muito boas, mas no geral não tem muita reclamação. Eu recomendo você ver esse filme, ele é bem bom. Essa é uma temporada mais tradicional de Kamen Rider, focada no Yuzuki Godai enfrentando os Grongs, que são nomeados de criaturas não identificadas. A única coisa que eu diria que a série faz pior que o mangá é o esquadrão policial do Ichijo, porque no mangá ele tem pelo menos 2 amigos. Na série é só o Ichijo mesmo. É Ichijo e os outros, é igual o Cavaleiro do Zodíaco. Porque, cara, é tudo figurante os policiais, é só o Ichijo que importa. Os Grongs, na sua maioria, eu gosto deles. Eu acho que o melhor aspecto de Koga é que os vilões têm muita personalidade. Pelo menos 3 minutos de tela eles têm. Até o Grong mais bucha tem 3 minutos de tempo de tela. Talvez o Grong do episódio de recapitulação não seja tão bom, mas é o episódio de recapitulação que você espera. Por exemplo,
O Goma, diferente do mangá, que ele é só um perdedor masoquista, o Goma fica puto com o jeito que ele é tratado e ele acaba se rebelando contra os Grongs restantes. Tipo, ele vai, pega o poder do Daguva e vai descer os Go na porrada. O Go Badaba, ele não é só um Go genérico, não, ele fica testando, ele fica rivalizando com o Kuga. E ele vence umas 2 lutas sem matar o Godai porque ele não pode. Enfim, os únicos Grongs que eu realmente consideraria ruins com personalidade é o Babel e o Daguva. Porque o Babel tem 2 minutos de tempo de tela e o Daguva tem 1. Tá certo que a luta final com o Daguva é muito boa, é uma luta bem atmosférica. Mas, diferente do mangá, que tem que ficar fazendo malabarismo entre Kuga e Agito, a série foca muito mais nos próprios personagens. O Kazari, que é o dono do Polycure, é bem melhor que o seu Saburo, porque, cara, o Saburo é muito esquisito no mangá. A relação entre o Godai e a Sakurako também é mais explorada na série, e eu ainda tô puto que ele desbloqueia a forma dourada antes da forma azul no mangá. Mas enfim, eu acho que das séries formuláticas, Kuga seria a melhor. Sim, melhor que as que vem depois. Inclusive, a Minori na série é meio irrelevante, mas eu gostei dos episódios focados na sobrinha do Kazari. Acho que Kuga é uma boa série introdutória pra franquia, pra quem for começar a assistir Kamen Rider e não quer ver os 70 episódios do original. Agito, também conhecido como Kamen Rider Kuga 2, tem mais personagens principais para explorar a história, como também a história em si é mais complexa, considerando que o vilão é Deus. Assim, Agito, como eu disse antes, sofre da síndrome dos primeiros 15 episódios, porque os primeiros 15 episódios de Agito são bem ruinzinhos, porque eles focam mais no Makoto e no Shoichi. Sabe, o Shoichi dona de casa? E aqui, assim, eu não quero falar mal do Makoto, mas que puta que pariu, que cara sem personalidade. Só que, assim, o Shoichi, a parte interessante dele é o passado dele. Então, assim, o Sugami bonzinho demais no começo, ele vivendo de dona de casa, não é tão legal assim. E vamos ser honestos, a família adotiva do Shoichi é coletivamente os personagens mais chatos da série. Tirando a irmã do Shoichi, irmã entre várias aspas, que tem o poder psíquico lá. As coisas ficam melhores quando uma mulher finge ser a namorada do Shoichi antes de ele perder as memórias, só que ela acaba caindo nos braços do Ashihara. E aí a gente tem a primeira rinha de Rider, e é aí que as coisas ficam muito bons. Porque, por exemplo, tem uns médios que eles interagem com a irmã adotiva do Shoichi, popularmente conhecida como Mana. Tem uns conflitos internos no time do Higawa, tem uns episódios pessoais envolvendo Ryo, e finalmente começam a explorar o passado do Shoichi e descobrem que o Shoichi não se chama Shoichi. O Shoichi é a outra pessoa. Shoichi é o cara que quer matar o Agito. O Shoichi que a gente conhece é outro cara. O Overlord, que é o vilão de Agito, é um dos, se não o vilão mais interessante da franquia. Porque vamos ser honestos, esse cara é Deus. Eu acho que qualquer série que o vilão é Deus, ela tende a ser mais interessante. O Sawaki, que é o cara que quer matar os Agitos e o cara que tomou o nome do Shoichi, é um personagem bem misterioso e os Unknowns são vilões menos interessantes que os Grong, sim, mas a mitologia deles dão uma segurada na barra, pra compensar o fato de que eles têm 0 personalidade. Mais tarde, eles dizem que todos os médiums estão no processo de se tornarem Agito, com o primeiro sendo o cirurgião Kaoru Kino, que vira o Another Agito, que quer matar todos os Agitos, porque ele acha que eles não são dignos. O Majima desiste dos poderes para salvar a Ashihara. Vocês que assistiram devem estar se perguntando por que eu não mencionei o Hojo até agora. E o motivo é que ele faz nada a série inteira. Ele veste a armadura G3 por 3 episódios e meio que só faz merda. O traje autoral dele, o V1, é imediatamente destruído pelo G3X, então assim, não tem muito o que fazer com esse cara. Foda-se. O Omuro é outro que é meio jogado pra escanteio no elenco policial. Ele só tá lá pra fazer uma piada ou outra. Foco muito mais na relação do Higawa com a Ozawa, que não é ruim, tá? Eu acho a Ozawa uma personagem muito boa. Mas o Omuro podia ter 2 minutos de tempo de tela, sem ser
pra ser piada. Mas enfim, os melhores episódios são os do Ashihara, os episódios que focam no Gills, porque eles são muito mais pessoais. Principalmente porque é um grande triângulo de envolvimento aqui, é o Illuminati, porque os membros de um barco, que é apelidado de Incidente Akatsuki, que tinha tanto Shoichi quanto Higawa, o pai do Ryo, a história fica se misturando e por conta disso alguns episódios tendem a ser muito mais pessoais do que de outras temporadas. Enfim, eu fiquei triste pelo Ryo, porque tem o episódio da motoqueira. O episódio da motoqueira deixa qualquer um homem triste. Mas enfim, isso nem explica o quanto que eu gosto de Agito. Acho que eu não conseguiria colocar em palavras o quanto essa série é Kuga 2. Mas eu recomendo você assistir depois de Kuga, porque se você não gostar de Kuga, você não vai gostar de Agito. Você vai achar Agito chato. Mas enfim, uma série complementa a outra, mas no geral as duas são boas. Kamen Rider Blade é uma mistureba das 4 temporadas anteriores. Tem vilão com personalidade de Kuga, tem história de personagem de Agito, porradaria de Ryuki e o estilo de Faz. Que eu não acho que Faz é tão estiloso assim não. Mas enfim, Blade é uma temporada que é boa em tudo, mas mestra em nada. Mas a minha principal reclamação, fora a falta de vilão fixo, é o personagem irritante que toda a temporada tem que ter. Em Kuga, não tinha. Em Agito, era o Shoichi. Em Ryuki, era o Tojo e Faz era o Kaiser. Mas, meu irmão, o Mutsuki tá concorrendo com o Tojo, e eu queria, pra personagem mais irritante de Kamen Rider. E não é só porque ele é emo por 80% do tempo de tela dele. É que diferente do Tojo, ele tem 40 episódios de tempo de tela. E depois que libertam ele do controle mental, ele procede em fazer porra nenhuma e apanhar. O Tachibana é outro que, na minha opinião, é bem ruinzinho. Ele deveria ser mais maduro do quarteto, mas o tanto que passa uma perna nele faz perguntar se ele é tão maduro assim. Mas é uma série de duplas, né? O Kanzaki com o Hajime e o Tachibana com o Mutsuki. E uma dupla claramente melhor que a outra. Os episódios não decepcionam, eu diria. Porque principalmente os episódios do Kotaro, porque ele tem o negócio do Hajime, tá morando na casa da irmã dele, e meio que o Hajime é um monstro, então ele fica meio com o cu na mão, sabendo disso. A Shiori, eu acho que o episódio do pai dela é um dos episódios mais emocionais de Kamen Rider que realmente consegue fazer alguma coisa. Mas enfim. E o foco, a dedicação, vai pros episódios do Hajime. Os episódios do Hajime são muito bons. Ele luta com a própria humanidade que há nele, enquanto ele passa mais tempo vivendo com humanos. Tanto a Haruka quanto a Amane, quanto com o Jin e o Mikami. A relação dele com o Kenzaki é o que carrega essa série pra mim. Os Undeads, com aparência humana, é claro, são semelhantes aos Grong de Kuga, e na minha opinião o melhor exemplo disso é quando o Hajime encontra um Undead, que era amigo do verdadeiro Chalice. Porque sim, o Hajime luta usando a aparência de outro Undead. Mas o contraste que é entre Hajime e Kenzaki é algo interessante. O monstro se torna humano. E isso é bem evidente após a forma verdadeira do Hajime, o Joker, o Coringa, ser revelado e ele perde o controle. E o humano se torna monstro, com o Kenzaki se aproximando cada vez mais de se transformar no Joker quando ele usa a forma do King. O que é um jeito bem interessante de aproveitar overdose de forma final, né, Hibiki? E o final da série, é claro, tem o Tachibana se sacrificando para garantir que o Hajime seja o último Undead vivo, resolvendo confiar no Kenzaki, porque o Kenzaki confia no Tachibana. O Kenzaki confia no Hajime, então o Tachibana vai confiar nessa confiança que o Kenzaki tem. Eu falei muito confiança agora. Eles fingem que o Tachibana morreu por um episódio, o que é melhor do que revelarem que ele tá vivo logo em seguida. E, eles trazem ele de volta no último episódio, mas como ele tá sem o cinto, ele não faz nada, então não mudou muito de se ele tivesse realmente morrido. Mas, na minha opinião, ainda é um dos melhores finais da franquia. Lembra quando eu postei na comunidade que era o melhor final até agora? Então eu postei isso quando eu tava hypado de ter finalizado a série, então ignora agora, tá? O melhor final, na minha opinião, de Kamen Rider, tá no próximo colocado.
que é o primeiro lugar, e vai para... Bem, há mais ou menos 1 ano e 7 meses atrás, eu fiz meu primeiro vídeo no formato atual, porque antes eu era gachatuber, pra quem não sabia. Sim, tempos sombrios. Mas enfim, é até engraçado que o meu primeiro lugar não mudou tanto assim, mesmo eu tendo assistido tantas temporadas depois. E esse lugar pertence ao incrível... Mais uma vez com essa tela verde eu posso pedir música no Fantástico. Mas enfim, Ryuki é a mais inventiva das temporadas que assisti, com ela não tendo um vilão específico, a não ser que você considere o Odin esse vilão. Mas sim, ela foca em ter vários personagens que se rivalizam, exceto o verde, porque eu não vi o especial, porque... E o Tiger, porque ele é um bosta. Ah, e o alternativo porque ele dura 3 episódios. Tirando esses 3 aqui que não tem muito tempo de tela, eu posso dizer com confiança que Ryuki não desperdiça Riders. Mesmo o Scizor sendo o maior meme de Kamen Rider Ryuki, porque ele morre primeiro toda vez, ele mostra que essa batalha até a morte é de verdade. O Guy mostra que alianças não existem nesse mundo. O Ryuga é o que o Shinji poderia ter sido e etc, etc, etc. E sim, eu vi o filme de Ryuki. Apesar de ter seus protagonistas definidos, Ryuki gasta um tempo pra definir todos os personagens, mesmo que eles sejam um porre. Eu tô olhando pra você, Tiger. E aquele final, puta que pariu, o final de Ryuki é muito bom. É o final mais depressivo dos Kamen Riders até agora, dos que eu assisti, mas ele é bem depressivo, assim. O Shinji, inclusive, voltando a falar dos personagens, o Shinji não é só o protagonista mais gostado de Kamen Rider porque o Godai existe. E a relação dele com a equipe de reportagem do jornal é meio jogada para escanteio depois que o Ren desbloqueia o Survive, mas de vez em quando eles dedicam um episódio ou outro à equipe de reportagem do jornal Ore, mesmo que a Megumi seja a segunda pior personagem dessa série. E eu gosto que eles não têm muito medo de matar personagem, na verdade eles matam personagem até demais. Tipo, o Shinji morre no penúltimo episódio, e o Ren morre no último. Todos os personagens morrem no final e o universo reseta. E cara, isso é ousado e eu amei. E sim, o protagonista morre no penúltimo episódio. O final do filme é um pouco diferente, foco no pouco, porque ele termina em cliffhanger. Mas enfim, eu recomendo Ryuki. Ela foi a série que realmente me fez gostar de Kamen Rider. Tem um lugar especial no meu coração. E mesmo Blade ou Agito sendo tecnicamente melhores, eu gosto mais de Ryuki do que das outras temporadas. Inclusive, uma curiosidade é que eu não reconheci a galera de Agito no filme de Ryuki, porque eu assisti Ryuki antes de Agito. Enfim, eu não consigo colocar em palavras o quanto eu gosto de Ryuki, e apesar do que eu disse antes sobre Faz ter estilo lá na parte do Blade, Ryuki é 1000 vezes mais estiloso. Desculpa, Faz não consegue fazer nada direito. Ufa, que vídeo longo. É sério, ele tem 6 páginas de roteiro. Eu diria que esse vídeo é um agradecimento, não que eu tenha alcançado alguma meta muito grande, mas eu queria agradecer pelo canal tá onde ele tá, mesmo que no ano passado, 2025, eu tenha postado muito pouco. Enfim, eu sou o Matheus do canal Matheusuka. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva para apoiar o canal. Se não concorda com a minha lista, deixe sua opinião nos comentários e tem o Discord na descrição. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.